Atenção, esse vídeo não é uma consulta médica. Procure seu médico de confiança. Eu sei que você já foi ao Google pesquisar sobre algum sintoma, alguma coisa que você estava sentindo e achou que poderia ser câncer. Sabemos que o diagnóstico do câncer em estágios iniciais é fundamental para ter um melhor tratamento e para aumentar as chances de cura. Mas, Vanessa, existe algum sintoma que aponte para um diagnóstico de câncer assim em fases iniciais? Tem sim, gente! E se você quer saber, é só assistir esse vídeo até o final. Olá! Meu nome é Vanessa Cristine, sou médica clínica geral. Seja bem-vindo a mais um episódio do canal Hipocondria. E hoje nós vamos falar sobre 5 sintomas que podem realmente indicar suspeita, ou seja, levantar a bola aí para um possível diagnóstico de câncer. Se eu perguntasse para você agora, fala aí um sintoma que você acha que pode ter a ver com câncer, o que você responderia? Emagrecimento? Foi o que veio na sua cabeça? Acertei? Realmente, a perda de peso inexplicada, sem motivo, é um dos principais sintomas que faz a gente pensar em câncer. Mas, Vanessa, quanto de perda de peso que é significativo para a gente pensar nisso? A gente costuma falar em torno de 10% do peso corporal. Ou seja, para uma pessoa que tem 70 quilos, se ela perder aí 6, 7 quilos em um mês, sem fazer dieta, sem estar fazendo atividade física, ou seja, meio sem querer, já deve levantar a suspeita para um possível diagnóstico de câncer. Mas por que isso acontece? O câncer vem a partir de células que passam a se multiplicar sem qualquer controle no nosso corpo. E para crescer e aumentar de tamanho, elas precisam de energia. Por isso que acaba levando ao emagrecimento. Claro que tem várias outras causas para perda de peso sem a pessoa querer. Por exemplo, hipertireoidismo, depressão, mas isso fica como tema para um outro vídeo. O que importa nesse momento é que sim, a perda de peso inexplicada deve levantar a suspeita para um diagnóstico de câncer. O segundo sintoma que deve levantar a suspeita para um possível diagnóstico de câncer é a anemia. É importante vocês saberem que a anemia nunca é o diagnóstico final. Sempre deve ser investigada. A pessoa não fica com anemia do nada. Ela é sempre um sinal, um alerta para alguma outra doença, para algum problema que esteja acontecendo no organismo e precisa ter um diagnóstico. Especialmente se essa anemia acontece em homens. Por quê? Porque nas mulheres, aquelas que ainda menstruam, é comum fazer anemia por deficiência de ferro. Então, em mulheres que não menstruam mais, em homens que tenham anemia, é necessário investigar e dentre as várias possibilidades, como Verminose, deficiência de vitamina B12, gastrite, doenças hematológicas, doenças crônicas inflamatórias, alimentação inadequada. Dentre todas as causas possíveis, o câncer é um dos diagnósticos que precisa ser pensado. Vamos lá, terceiro sinal que deve levantar suspeita para um possível diagnóstico de câncer é a linfonodomegalia. O que é um linfonodo? Linfonodo é a famosa íngua. Você já deve ter percebido aí na região do pescoço. Geralmente aparece quando dá uma infecção de garganta, uma infecção de ouvido. Outro lugar que é muito comum ter as ínguas é na região da virilha. É bastante comum ter essas pequenas bolinhas nessas regiões. Agora, quando esse linfonodo começa a aumentar de tamanho e ele não desaparece, quando começa a surgir em regiões diferentes, por exemplo, aqui em cima do ossinho da clavícula ou na região axilar, ou começa a aparecer várias ínguas pelo corpo, isso deve sim levantar a suspeita para um possível diagnóstico de câncer. O quarto sintoma que deve levantar a suspeita para um possível diagnóstico de câncer é a alteração do hábito intestinal. Como assim? O nosso intestino tem uma certa regularidade para funcionar, né? Então, vai uma vez por dia, faz cocô às vezes uma vez a cada 2 dias e segue esse padrão aí que varia de pessoa para pessoa. Acontece que quando começa a mudar esse padrão, ou seja, o intestino passa a ser preso,
ou então passa a ter períodos alternados com diarreia, especialmente em pessoas com mais de 50 anos ou que têm uma história familiar, é bem importante pensar nesse diagnóstico de um possível tumor do intestino. Esse é um sintoma que daí já aponta, né, para um órgão específico, mas como tem aumentado muitos casos de câncer do intestino e é um diagnóstico que tem como fazer reconhecer de maneira bastante precoce, eu resolvi colocar aqui junto para chamar a atenção de vocês. E por último, o último sinal que deve apontar para um possível diagnóstico de câncer é a trombose. Mas o que é a trombose? A trombose é quando um coágulo se forma em uma veia e entope ali, impedindo a circulação. Isso acontece principalmente nas pernas, mas pode acontecer em outros lugares do corpo e até mesmo no pulmão, você já deve ter ouvido falar. E aí, que geralmente a trombose acontece por algum motivo, tem alguma explicação. Por exemplo, a pessoa é fumante, ou ela fez uma viagem muito longa, ficou várias horas sem mexer direito as pernas, ou ela tem obesidade, ou ela já tem varizes que predispõem também a um risco de trombose, ou ela fez uma cirurgia, que é um fator de risco também bastante importante, ficou internada, ou é uma pessoa acamada, que aí tem dificuldade para estar mobilizando as pernas. Ou seja, geralmente tem um motivo que você consegue associar ali e descobrir por que deu aquela trombose. Agora, em situações que não é identificado nenhum desses fatores de risco, deve sim levantar a suspeita para um diagnóstico de câncer. Em pessoas mais novas, tem outras causas para acontecer trombose assim sem explicação, como algumas alterações genéticas, mas especialmente nas pessoas acima dos 50 anos, precisa sim fazer uma consulta bem minuciosa, examinar tudo, ver a história familiar, ver os fatores de risco, e aí o médico vai pedir os exames para investigar conforme a suspeita e a história médica de cada um. E aí, já tá mais por dentro de quais são os sintomas que realmente podem levantar a bola aí para uma suspeita de câncer? Se esse vídeo foi importante para você ou você acha que pode ser útil para algum familiar ou conhecido seu, compartilhe. Aproveita também para deixar o seu like e se inscrever no canal para receber as novidades. Até a próxima! Tchau!